Bom, agora eu vou passar para a próxima palestrante, a doutora Pilar Coutinho, que é professora de Direito Tributário da PUC de Minas Gerais. Ela é consultora também, e eu acho que o mais interessante do currículo dela, que é extenso, não vou ficar aqui falando todo o currículo, mas ela é uma tributarista que acredita em outros horizontes. Doutora Pilar, a palavra está com você. Muito obrigada por ter aceito o convite do sindicato, muito obrigada por integrar essa mesa. Obrigada, Beatriz, agradeço o sindicato, né, em seu nome, mas eu queria agradecer a Beatriz Indivíduo, a Graziela Indivíduo, a Cláudia Indivíduo, a Ana Priscila Indivíduo, a Valéria Indivíduo e o Cristiano Costa e o seu gato, pelo comparecimento aqui, e todos que estão nos ouvindo, e quem, claro, está no aspecto técnico aí, organizando o evento, o representante aí do Simprofaz. Antes de começar a parte técnica, eu queria dizer que se tem uma coisa boa da pandemia, e eu não estou dizendo que ela é boa, mas que se tem uma coisa boa, é que eu conheci mais de perto seres humanos incríveis, né? Mulheres incríveis, eu me senti mais próxima, eu me senti menos isolada nesse aspecto, construí amizades no online que eu considero verdadeiras, e aí vou destacar a doutora Ana Priscila, e eu acho que as mulheres têm uma vida invisível. Esse livro é maravilhoso, quem ganhar vai se deleitar, esse livro tirou o meu sono. A vida invisível das mulheres está ficando menos invisível. E o trabalho do tributo a elas, a delicadeza do trabalho, aquele calendário, que coisa costurada, na melhor palavra da costura, da montagem, da conexão, que delicadeza, a compreensão da amplitude do nosso debate, que é um debate estrutural de que tipo de sociedade em que queremos viver. Discutir feminismo é colocar a mulher como protagonista dessa vida invisível? Claro que é, mas é muito além. Então, eu fiquei muito feliz com o encaixe das palestras, porque a doutora Cláudia colocou muitos dados, muitos projetos, muitas estatísticas. A Graziela contou uma história muito legal, e eu acho que, embora seja jurista de formação, né, eu vou abordar uma outra perspectiva que vai ser um paralelo da reflexão que a gente deve fazer para a gente pensar em que sociedade queremos viver. Isso importa em compreender onde que a mulher se encaixa os seus sonhos, desejos, anseios e papéis dentro dessa sociedade. Será que a gente não é capaz de pensar em outros horizontes para os tipos de sociedades em que queremos viver, ou nós estamos fadados a repetir a sociedade em que vivemos, com os prós e contras que elas têm? Vou tomar a liberdade de compartilhar a minha tela. Tributo, gênero, raça e classe. Para começar, eu gosto de desconstruir um preconceito. Será que essa discussão de gênero não é um papo de mulherzinha? Não é mimimi? Por que a gente está dando, aspas, piti, se a gente já tem nossos direitos constitucionalizados? Se formalmente já nos foi concedido tanto? Se ocupamos o espaço no mercado de trabalho, né? Se um homem vai sentir que está errado falando certas coisas, porque o machismo ele é muito mais profundo. Ele é uma maneira de olhar e tratar o outro, que inclusive prejudica os próprios homens, que têm vedado o seu aspecto humano mais complexo em virtude desses rótulos que recebem. Se eu não posso ser agressiva, porque isso não é feminino, o homem não pode ser sensível, porque isso não é masculino. Mas, Pilar, isso talvez fique muito preso no indivíduo. Será que isso bate nas estruturas sociais em que vivemos e no direito tributário? Existem muitos dados, e eu não vou repetir dados, porque eles já foram maravilhosamente levantados
anteriormente, sobre como as mulheres se dedicam mais e têm um retorno financeiro menor. Tá? Se dedicam em termos de tempo de educação, se dedicam em termos financeiros, o investimento que elas fazem em educação, e ainda assim o teto de vidro nos atinge, o labirinto de onde chegar nas esferas mais altas das profissões nos atinge. Os nossos gastos são maiores com isso e ainda assim sofremos com esse tipo de situação. Recebemos um tratamento do marketing, né, muito interessante por meio do que se chama de pink tax. O mercado espera que estejamos mais dispostas a gastar com bens de utilidades do mesmo sentido e cria um imaginário de que temos que gastar mais com bens com as mesmas utilidades. E nos rotula a partir disso. Nossos salários são menores do que os homens, mas nossos produtos são mais caros do que os dos homens. O que isso diz sobre o que se espera da mulher, sobre como se rotula a mulher? Esse aqui é um dado interessante quando a gente pensa nele com outras interações, né? A renda tributável média dos homens é bem maior do que a renda tributável média das mulheres. A renda sujeita, né, ao imposto de renda. Mas tem uma renda não tributável, também é mais comum que os homens recebam que as mulheres, né? A distribuição de lucros e dividendos. Se muito menos costumeiramente ocupamos os espaços de sócias nos escritórios de advocacia, como foi levantado, muito costumeiramente não ocupamos, né, o espaço de empreendedoras, mas depois a gente vai falar de que tipo de empreendedora que a gente está falando. Recebemos menos isenção de lucros e dividendos. Isenção de lucros e dividendos que é isenta de imposto de renda da pessoa física, concentrando-se a tributação na pessoa jurídica. Essa isenção de lucros e dividendos provavelmente favorece mais os homens do que as mulheres, e pode ser um dos mecanismos na distribuição das receitas públicas que ajuda a repercutir desigualdades sociais, de gênero e de classe. Recentemente, nós tivemos uma decisão que foi considerada e é um avanço no direito das mulheres no Brasil, em que reconheceu-se que a contribuição previdenciária não deve incidir sobre o salário maternidade. Essa decisão ela é relevante especialmente porque ela diminui o custo do empregador quando acolhe uma mulher mãe. Mas essa discussão ela é um passo. Por que ela é um passo? Por que a gente está falando de salário maternidade ainda? A gente não precisa começar a pensar em salário família se não existe maternidade sem paternidade? A gente não tem que começar a pensar por que o salário maternidade é 6 meses, ok, né? A licença da mulher é de 6 meses, ok, amamentação, ok, etc. Mas, nos primeiros 2 anos, especialmente da vida de uma criança, a primeira infância, em que ela demanda uma atenção, um cuidado muito mais elevado, por que a mulher que paga os preços todos conexos com este cuidado? Por que a gente não parou para discutir o salário paternidade e o seu prolongamento? Existem países em que a licença de trabalho é prolongada, isso tem custos sociais complexos, claro, inclusive de financiamento, mas existem países em que, a partir do momento em que acaba o período de amamentação é mais recomendado, a família negocia quem terá licença, porque a gente fala de uma licença família, não de uma licença maternidade,
Que maternidade é essa que se faz sem paternidade? Não existe. E aí a gente tem que pensar num outro aspecto fundamental, que é, eu não sou mãe, mas não sou cega. A criação de um indivíduo tem consequências sociais e econômicas sistêmicas. Se nós queremos reduzir desigualdades sociais, nós temos que promover nessa primeira infância um ambiente psicológico, né, econômico, de maturidade superior. E por que esse encargo cai especialmente sobre as mulheres, se a função biológica de maternar não necessariamente dura por todo este período? E aí eu vou passar além, vou sair do assunto da maternidade, porque eu acho que ainda existe uma confusão entre ser mulher e maternidade. Esses são dois assuntos diferentes, né? Se a maternidade hoje, felizmente, é considerada uma escolha, até para a saúde dos próprios filhos mental, a gente tem que começar a fazer uma conexão importante, mas não uma conexão obrigatória entre ser mulher e ser mãe. E aí a gente tem que começar a pensar um passo além. Os custos decorrentes do cuidado da mulher não são exclusivamente em relação aos filhos. Os encargos do trabalho da mulher são mais fortes em relação à casa, à família, à rede de proteção, de laços de afeto que aquele casal estabelece. O impacto do cuidado é maior da mulher sobre o próprio corpo, com mais exigências, e sobre o corpo do marido, que há quem lhe impute também cuidar, gerir, mandar ir no médico. E aí vem perguntas inevitáveis. Quem cuida de quem? Quem está cuidando de nós que cuidamos? Como que nós podemos pensar em repartir de maneira diferente esse cuidado? E o papel fundamental que o Estado tem, e por isso que nós o inventamos de certa maneira, ou o ressignificamos ao longo da história, na garantia do cuidado. Quando as coisas não funcionam, tá? Eu sou a favor de liberar, né, de muitas medidas liberais, mas quando as coisas não funcionam, a gente ainda espera que o Estado resolva. Como que esse Estado acolhe as mulheres? O que vai, inevitavelmente, bater na tributação. Né? Quando a gente pensa que a tributação no Brasil é regressiva, o que isso significa? Que ela impacta de maior maneira as menores rendas, é uma tributação que atinge mais indiretamente as mulheres. Primeiro, porque temos as menores rendas. Segundo, porque na nossa base social estão famílias monoparentais. E quando a gente diz famílias monoparentais, nós estamos falando de famílias governadas, né, por mulheres, não só governadas, não é a palavra governadas, famílias que são, né, sustentadas em seu cuidado por mulheres. Mulheres que vão consumir mais, justamente porque elas arcam com os custos não só psicológicos e emocionais, mas também com os custos financeiros do cuidado. E, portanto, como a tributação do consumo ela é mais alta, a tributação do cuidado atinge mais também essas mulheres na base da carreira social, da pirâmide social. Né? É claro que nós, mulheres de classe média, temos problemas em relação à tributação? Temos, mas eles são especialmente impactantes quando a gente está pensando em mulheres que recebem R$1.000 e vivem desses R$1.000 para consumir e gerir a sua família. E aí, né, tá na moda o machismo estrutural, o machismo sistêmico, e esse aspecto sistêmico ele é muito importante da gente lembrar. Está na moda, mas não é desnecessário. São duas coisas diferentes. Às vezes a gente diminui assuntos que são relevantes ou atuais, né, porque as pessoas ficam cansadas, mas porque elas se esquecem da relevância. Ninguém está dizendo aqui que os homens se uniram e confabularam e pensaram
Vamos impactar especialmente as mulheres. Não é isso. A gente olha o mundo de acordo com quem a gente é. E os homens olham o mundo de acordo com eles são. Se eles são a maioria no Congresso, se eles têm maior representatividade, se eles ocupam os espaços de poder, esses espaços de poder, inevitavelmente, é um processo inevitável. Eles refletem essa mentalidade e esses lapsos, que você vê o mundo de acordo com quem você é. Isso gera buracos do que você não consegue enxergar. E aí eu vou dar alguns exemplos. Tributação sem considerar a essencialidade de produtos fundamentais às mulheres. Sistema de dedução com desprezo ao cuidado. Né? Isso se reflete de diversas maneiras. Quando eu vejo a questão da pensão alimentícia, da dedução, nossa, o sistema de dedução por maternidade é ridículo, né? Mas não é só isso. Essa mulher vai pagar o medicamento do pai, da mãe, do avô. Esse medicamento, ele não é dedutível, né? E, às vezes, a gente tem até o problema, né, da mulher branca, que também é um problema, por que não? Né? Por exemplo, quando eu fiz um parecer uma vez, que eu fui ver o mecanismo de tributação do excesso de meação no ganho de capital, não tem nada ali falando que esse mecanismo é para impactar mais as mulheres. Mas, da maneira como ele é, ele impacta mais as mulheres. Por quê? Porque a mulher fica com o imóvel maior, com a casa maior, com etc. maior, porque ela herda os filhos no divórcio. E como ela herda isso, a questão da tributação do excesso de meação a impacta mais do que ao homem, da maneira como foi criado. Não vou entrar em detalhes, porque eu acho que não é o pertinente ao dia de hoje. Porém, será que toda mulher é igual? Ou a desigualdade imposta às mulheres brancas não são agravadas quando a gente pensa nas mulheres negras? E aí, pessoal, eu me lembro, né? Não sei se vocês já viram esse delicioso seriado, O Coisa Mais Linda. A dor da mulher negra, ela é uma dor de uma opressão estrutural muito maior do que a dor da mulher branca. Não é comparável. Não é comparável até da maneira como a gente é treinada para se enxergar no mundo. Essa é uma cena dessa série, eu queria pôr para rodar, mas acho que não vou ter o mecanismo tecnológico. A mulher negra, ela é o outro do outro. Né? Ela é o outro mulher e ela é o outro da branquitude. E por isso que a gente, às vezes, tem que olhar essa desigualdade de gênero sobre essa ótica da interseção, da ligação de duas exclusões. Tá? E antes de fechar esse assunto, vamos pensar o que nós, mulheres brancas, né? Ou eu não sei onde que eu estou, cada dia eu me acho em algum lugar, mas o que as mulheres brancas e o que eu faço também fizemos para ir para o mercado de trabalho? Nós terceirizamos o cuidado. No geral, nós contratamos uma mulher negra para arcar com cuidado com o qual não conseguimos arcar. Quando eu fui morar em Portugal, eu descobri que eu era uma mimada do subdesenvolvimento. Por quê? Eu conseguia fazer doutorado, fazer não sei o quê, porque eu colocava uma mulher para ocupar o espaço de cuidado dentro da minha casa. E depois disso eu comecei a ser muito mais grata por toda mulher que vai à minha casa limpar a minha casa. E é essa mulher que arca com boa parte da tributação sobre o consumo no Brasil. É essa mulher que, na maior parte das vezes, o assunto do salário e maternidade nem é uma questão para ela. Porque ela não recebe salário e maternidade, porque ela é uma diarista. Essa mulher que a ideia de licença maternidade não é para ela. E, ao mesmo tempo, essa mulher que a maternidade é tão cara, que é ela que é a maternidade que a faz o indivíduo no mundo. Né? Essa discussão de não ter filhos é uma discussão muito mais de classes mais abastadas do que de classes, né, menos abastadas.
Como essas famílias monoparentais estão na base da pirâmide, onde a tributação sobre o consumo é mais alta, quem paga o preço do cuidado, que é até a existência de um Estado, é quem cuida. E, portanto, quem paga o preço da desigualdade é a vítima do sistema desigual. O direito tributário é uma engrenagem do ciclo de desigualdade e injustiça social. Tá? Poderia pensar em soluções possíveis, poderia falar de soluções possíveis, mas termino minha reflexão assim. Agradeço a todos. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho está ali no Pilar Tributário. E a danada da minha assistente ainda colocou um obrigado, ao invés de um obrigada, né? Porque a nossa mentalidade guarda machismos, inclusive, na maneira como usamos a linguagem. Pilar, olha, eu particularmente, assim, eu respeito muito quem consegue tratar de temas muito, muito complexos de uma maneira didática em curto espaço de tempo. Assim, você trouxe falas aqui que demandam uma reflexão muito profunda, assim, que vão muito além do direito tributário, mas muito além do direito. E, na verdade, a ideia desse evento é justamente essa, né, que a gente passe das fronteiras do direito. E eu queria destacar da sua... Primeiro, agradecer infinitamente, porque você trouxe realmente questões que são indigestas, é verdade, a gente não pode negar isso, mas é o que eu falo, estudar gênero, né, os feminismos, são difíceis de estudar, por quê? Porque demandam mesmo que a gente olhe para si mesmo. E eu vou dizer que você não está sozinha, porque eu arriscaria dizer que 90% pelo menos das componentes dessa mesa, dos componentes dessa mesa e da Procuradoria da Fazenda, também dependem de trabalho de mulheres em seus lares. Eu vou falar por mim exclusivamente, mas eu tenho certeza que se estende a uma boa parte. Eu só consegui fazer o que eu faço, que nem acho que é muito mais assim, só consegui alcançar o que eu alcancei na minha vida, porque mulheres participaram ativamente da minha criação e porque, sim, eu tive pessoas que trabalhavam na minha casa. Se não fosse isso, se eu tivesse que me dedicar aos afazeres domésticos, e detalhe, eu não tenho filhos, eu não sei como é que se dá conta de uma casa com filhos numa pandemia tendo que fazer prazo judicial. Eu não sei. Realmente, eu não consigo nem imaginar. Se não fossem essas mulheres, não teria chegado até aqui. Então, acho que o mínimo, acho que daí uma reflexão importante que você traz é assim, o que nós podemos fazer para retribuir isso? Não é uma questão de caridade, é uma questão de justiça. É uma questão, assim, de reconhecer o que tem sido feito. O segundo ponto que você coloca... Sabe, Bia? De horizontalidade. Horizontalidade. Perfeito, perfeito. E o segundo ponto que você coloca, e daí dentro da minha perspectiva, eu não vejo como estudar gênero ou estudar feminismos no Brasil sem estudar a questão racial, por conta da nossa história. Vivemos 300 anos de escravização, não dá para pagar isso. Houve genocídio de negros e indígenas. Não dá para pagar isso na nossa história. Quer dizer que somos culpados? Não, mas a gente precisa refletir e refletir nossos privilégios também. Isso não dá para pagar. E eu estenderia essa questão também para outras mulheres que também vivem uma situação de extrema vulnerabilidade, que é o caso, por exemplo, das mulheres trans, que demandam aí situações específicas, né, de proteção específica de direitos. O caso das mulheres lésbicas também, das mulheres do campo, que a gente não costuma falar muito, né, enfim... Tem muitos teóricos, enfim, tem muito movimento de mulheres do campo, mas a gente não costuma trazer muito essa discussão para o espaço urbano, vamos colocar assim. Então, fica a dica aí, né, para nossas colegas, a pessoal que estuda tributação e também outras frentes aí de gênero, para atentar para essa questão da mulher do campo também. E, por fim, o que eu destacaria da sua fala é a ideia de Estado. Para que serve o Estado? E aí, esse me parece que é o ponto central. Para que nós nos organizamos em sociedade? Para que temos uma nação? Se não for para garantir minimamente, dignamente, a nossa vida. Uma organização mínima. Pensar que mulheres não têm direito a saneamento básico no Brasil nos dias de hoje,
Pensar que filhos, por exemplo, de mulheres negras são assassinados. Pensar que mulheres brancas, apesar de todos os privilégios, não conseguem sequer alcançar as chefias em lugares importantes, em carreiras importantes, como é o caso da PFM, é assim. Então, para que existe Estado? A gente precisa rever o papel do Estado. Né? Então, esse é um ponto que eu acho que é fundamental, não só para gênero, evidentemente, mas, enfim, para tudo que a gente pretende aí em termos de projeto de sociedade. Minimamente democrática, minimamente digna. Né? Não estou falando de estados totalitários, porque daí é uma outra conversa, estados teocráticos, então, é uma outra, mas se a gente pretende viver numa democracia, então, o princípio fundamental da dignidade humana tem que ser respeitado. E a gente está muito longe de alcançar esse mínimo para conseguir viver. No caso das mulheres negras, mulheres trans, mulheres lésbicas, mulheres do campo, então a situação está ainda pior. Então, eu queria muito te agradecer pela fala, Pilar. Você não... A sua frase, mimada do subdesenvolvimento, foi isso, né? Foi algo nesse sentido que você colocou. Não se aplica só a você, se aplica a uma boa parte da carreira de procuradoras da Fazenda Nacional. A gente precisa refletir sobre isso. Obrigada pela possibilidade de reflexão.